junto com os meus pastores, para meditar sobre a palavra de Deus. Eu vou pedir que seja projetado aqui Marcos 2, de 1 a 12, conforme a nova versão internacional, se possível, que é a palavra que vamos meditar hoje nessa manhã. Amém. Vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus, assentados assim mesmo como estamos, e diz assim: poucos dias depois, tendo entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Ele quem? Jesus. Muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Estavam ali sentados alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele lhes disse: por que vocês estão remoendo estas coisas em seu coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-te, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu, à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém. Aleluia. Quem aqui nunca passou por um momento difícil na vida? Quem aqui nunca passou por um momento de profunda aflição, dúvida? Às vezes a vida nos coloca numa encruzilhada e não sabemos se vamos para a esquerda ou para a direita. Quem nunca aqui passou por um momento desses? O texto nos mostra um homem paralítico que estava nessa condição. Quando a Bíblia diz que ele era paralítico, não estava se referindo apenas ao seu estado físico. A ênfase que a Bíblia quer dar aqui nesse texto não é na possibilidade dele não poder caminhar com as suas pernas apenas. A ênfase que a Bíblia quer dar era sobre também o seu estado espiritual. Uma paralisia na alma, uma paralisia no coração. Mas, pastor Carlos, de onde você tirou essa ideia? Ora, do texto. Qual foi a primeira preocupação de Jesus ao vê-lo? Era tirar do coração desse homem um peso, uma angústia, quem sabe até uma culpa, um pecado. Antes de qualquer coisa, voltemos lá no versículo 5. Filho, os seus pecados estão perdoados. Quando Jesus viu aquele homem descendo pelo telhado, a primeira coisa que Jesus falou: filho, seus pecados
estão perdoados. Ele não se ateve ao problema físico dele, mas se ateve ao estado espiritual dele. E nessa manhã, Jesus está se atendo para o estado espiritual de cada um que está aqui. Você que entrou aqui triste, com uma culpa, com um pecado, o versículo 5 é para você também. Filho, perdoados estão os seus pecados. Amém? Amém. Amém. O mais importante para Jesus não era apenas recuperar a sua condição física, mas sim recuperar a sua condição espiritual. Esse é o principal motivo de Jesus em nossas vidas. Antes de qualquer coisa, perdoados estão os seus pecados. Podemos entender então que a cura física de toma a sua cama e anda, não foi apenas mostrar que Jesus tinha poder para fazer o paralítico andar. A cura física foi para validar. Perdoados estão os seus pecados. A cura física foi uma validação que Jesus tinha poder para retirar todas as amarras que estão impedindo a sua alma, a minha alma, e o seu coração, o meu coração, de andar em direção a Ele, Jesus. Amém, igreja? Jesus tira a amarra, a paralisia que está te impedindo de frequentar a igreja, de frequentar o culto de oração, de frequentar uma célula, de frequentar a presença, de ir até a presença de Jesus, junto com os irmãos, e louvar o seu nome, estar na presença dEle. Jesus retira essa paralisia de você hoje, em nome de Jesus. Ele tem poder para isso. Você crê? Você crê nisso? Então glorifique o Senhor, que perdoa os pecados e te cura. Glórias a Deus, aleluia. Eu não estou dizendo aqui que toda angústia, todo pecado, todo problema que você passa ou ainda vai passar, são frutos de pecados. Eu não estou fazendo essa inferência aqui, de jeito nenhum. Estou querendo dizer que muitas vezes a vida pesa. A vida nos apronta situações em que temos dificuldades até de andar. E nos fazem incapazes de continuar a nossa caminhada, tanto na alma quanto no nosso coração. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Faltam forças. E esse homem estava assim, nesse estado. E aí necessitando de alguém que o carregasse no colo, que nos puxe pela mão, que nos diga, deixa disso, vamos lá. Quem lembra aqui de Naamã? O general sírio, inimigo do exército de Deus, inimigo de Israel, estava com lepra, e tinha na sua casa uma menininha, que falou para a esposa dele, se ele conhecesse o profeta que tem lá na minha terra, Eliseu, se ele conhecesse, ele seria curado. Eu fico imaginando a mulher dele todo dia, Naamã, vai lá procurar Eliseu, vai lá procurar Eliseu. E ele foi. Chegou lá, Eliseu falou assim, olha, ele pensou que Eliseu ia invocar o Deus dele, ia fazer uma dancinha, ia falar alto, ia invocar o Deus dele e ele seria curado. Ele pensou isso, mas não foi isso que aconteceu. Eliseu falou assim, Naamã, vai tomar banho no Rio Jordão, vai dar 7 mergulhos, e aí você será curado. E ele foi lá tomar banho, de bate-pronto? Não. E ele precisou de quem? Da comitiva, dos seus amigos. Mas Naamã, você já está aqui. Não, lá na minha terra tem rio muito mais limpo que esse Rio Jordão. Eu não vou mergulhar. E os amigos fizeram o quê? Naamã, deixa disso, Naamã.
deixa de ser bobo, você já está aqui, já chegou até aqui. O que custa? E mais uma vez os amigos atuaram para que Naamã fosse curado, experimentasse do milagre do Senhor. Conforme 2 Reis, capítulo 5. O texto diz aqui que 4 amigos levaram esse paralítico até a presença de Jesus. Jesus estava em sua casa, em Cafarnaum, possivelmente a casa da sogra de Pedro, que era uma casa que ele frequentava sempre. Mas ao chegarem lá, não tinha a menor condição de entrarem, estava cheio de gente. Aliás, onde Jesus estava, sempre tinha muita gente. E aqueles amigos, então, e amigos mesmo, né? Porque o Claudimar trabalha aqui com o telhado, né, Claudimar? Cadê ele? Claudimar, imagina, Claudimar pegou mais 3, pegou um paralítico, desceu por cordas, abriu um buraco no telhado, desceu por cordas, é uma missão, concatenada, sincronizada, porque se um prendesse a corda, o paralítico caía lá no meio da casa. Então desceram cuidadosamente até a presença de Jesus. E quando Jesus se deparou com aquele quadro, a palavra fala que Jesus admirou a fé dos amigos do paralítico. E ele então fala: filho, seus pecados estão perdoados. E os religiosos que estavam ali naquele lugar, a palavra fala que eram mestres da lei, em outras versões falam que eram escribas. Enfim, os religiosos que estavam ali acharam um absurdo. Perdoados estão os seus pecados, mas que negócio é esse? Se Jesus simplesmente curasse, talvez não tivesse tanto alarde, mas quem é que pode perdoar pecados a não ser Deus? E Jesus que sonda os corações. Jesus leu, talvez, a intenção daqueles corações, talvez por uma testa franzida, não sei. E falou assim: por que vocês estão pensando isso? O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os seus pecados, ou levanta e anda? Agora, para mostrar para vocês que o Filho do Homem, que é uma expressão que Jesus gostava de usar para se referir a ele, tem poder. Eu digo a esse paralítico: toma a tua cama e anda. Ele tomou a cama dele, a maca, levantou-se e foi para casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Todo lugar que Jesus realizava alguma cura, todo ambiente, todo lugar o ambiente ficava pesado, ficava tumultuado, ficava tenso. Por quê? Primeiro que ele curava doenças que a religião dizia que não era possível curar. E segundo que ele curava num sábado. Outro dia eu ouvi falar, não sei se é verdade, irmãos, que lá em Israel, no sábado, todos os botões dos elevadores são programados para parar em todos os andares, para que eles não tenham a tarefa de apertar o botão, tamanho a guarda do sábado que eles têm dessa maneira. Então ele curava. Quando ele curava, o ambiente ficava tenso, ficava complicado para ele, né? E primeiro que ele curava doenças que os religiosos diziam que não era possível curar. E ele curava no sábado. Outro ponto de atenção aqui é que a religião prioriza uma fé individual. Cada um tem que ter a sua fé.
Cada um tem que crer por você mesmo. É uma fé individual. Mas a nossa fé também pode ser comunitária. Às vezes eu preciso que você creia através de mim. Eu preciso que você creia por mim. Porque eu estou tão fragilizado, eu estou tão triste, não estou conseguindo pensar em nada, e eu preciso da sua fé para que eu possa reagir. Quem aqui nunca precisou da fé de um irmão para reagir? Eu preciso que alguém creia por mim. Nota que esse tipo de fé, de alguém crer por alguém, é intolerável nas nossas igrejas atualmente. Não é bem aceito, pega mal eu, pastor Carlos, dizer que eu preciso da fé de alguém para que eu reaja, para que eu consiga me levantar. Pega mal, mas acontece. E Jesus sempre aceitou que alguém cresce por alguém. Por exemplo, um centurião romano creu pelo servo dele que estava em casa. Lembram da passagem? Mateus 8, 5 a 10. O centurião era um soldado romano. Senhor, meu servo está doente em casa. Jesus falou assim, eu vou lá com você. Não precisa. Basta que você dê uma palavra e ele ficará curado. Porque eu sou o homem sujeito a leis e às ordens. E se alguém fala assim, faça isso, eu faço. Como é que fala no quartel? Ordem dada é missão cumprida. Fala, pastor. Missão dada é missão cumprida. Amém. E o centurião creu pelo servo. E o servo ficou o quê? Curado, aleluia. A mulher cirofenícia, aquela que foi comparada aos cachorrinhos, por Jesus, em Mateus 15, 21 e 28. Senhor, minha filha está doente. Lembra dela? Aquela que pediu pela filha, ela creu pela filha. E a filha foi curada. Marcos 9,14, o pai de um menino endemoniado, que disse assim para Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Aquele menino que se jogava no fogo, depois na água e não tinha jeito. Ele chegou para Jesus e disse, Senhor, cura meu filho, me ajuda na minha incredulidade. E esse homem, na sua incredulidade, ele creu pelo filho. E o filho foi curado. Jairo teve fé pela filha. E a filha foi curada. E esses 4 homens tiveram fé pelo amigo paralítico. E ele foi curado. Mas como é que você pode afirmar isso, pastor Carlos? Porque o texto diz, e Jesus vendo a fé deles. Deles quem? Dos 4 que levaram o paralítico, desceram ele pelo telhado até a presença de Jesus. Que creram pelo paralítico e ele foi curado. Por isso a importância de fazer amigos, irmãos, dentro da nossa comunidade, da nossa casa. É esposo sendo amigo da esposa. É esposas sendo amigos do esposo. É o esposo sendo amigo dos filhos, o pai. É a mãe sendo amigo dos filhos. São os filhos sendo amigos dos pais. São as ovelhas sendo amigas dos pastores. São os pastores sendo amigos das ovelhas. Porque vai haver um dia, irmãos. E eu espero que esse dia chegue para todos vocês, que terão longevidade. Vai chegar um dia que vocês não vão se aguentar com o peso das suas pernas. E precisarão de amigos para que te levem à igreja. Vão precisar de amigos para que você chegue no lugar que você deseja chegar.
Vai chegar um dia que vamos precisar da fé de um amigo para nos carregar diante dos problemas que a vida nos apresenta. Vai chegar um dia que eu vou precisar da fé dos meus amigos. Vai chegar, vai chegar. Como é bom contar com um amigo, irmãos. Segura essa barra comigo, meu amigo. E a Bíblia tem um texto que fala bem sobre isso. Provérbios 17, 17. Diz assim: em todo tempo ama o amigo, e é na angústia que nasce o irmão. Provérbios 17, 17. Às vezes chegamos na igreja nos arrastando, com alma pesada, triste, e é na fé do grupo de louvor que as nossas almas se elevam a Deus. Aleluia. Às vezes você vem aqui sem perspectiva de como vai ser o seu amanhã para resolver aquele problema impossível. E é aqui na entrada que você recebe um abraço, um aperto de mão, e é na oração da igreja que você se levanta. É ou não é verdade? Glórias a Deus por isso. Uma outra coisa interessante é que como gostamos de colocar Deus numa caixinha, né? Deus tem que... Não, Deus só pode falar aqui na igreja. Tentam emoldurar Deus, tentam colocar Ele numa caixinha. Deus tem que agir assim e assado, conforme eu penso que tem que agir, porque senão vai ter alguma coisa errada. E Jesus veio quebrar esse paradigma. Todos eles. Queridos, Deus age do modo que Ele quiser, quando Ele quiser e onde Ele quiser. Não se pode prever o que vai acontecer na presença de Deus, não se pode acontecer aonde Jesus está. Pode haver curas? Pode. Pode haver libertação? Pode. Pode haver perdão de pecados? Com certeza. Não se pode prever. Os 4 amigos inovaram. Vamos agir do jeito que dá. Não dá para ir pela porta? Então vamos entrar pelo telhado. E Jesus aprovou essa atitude. Essa atitude chamou a atenção do mestre. O Deus da Bíblia, irmãos, é muito criativo. Nosso Deus é grande. Não conseguimos alcançar essa grandiosidade. Jesus em seu ministério sempre mostrou diversidade. Tem gente falando aí sobre diversidade, não sabem nada de diversidade. Ele curou um cego com a lama, feita com a saliva dele. Botou a saliva, a lama feita com a saliva dele, no olho de um cego, e o cego ficou curado. Olha só, mas ele só fez isso uma vez. Permitiu que demônios entrassem em porcos, para que não saíssem do território de Gadara. Mas só fez isso uma vez. Ele curou uma menina, depois de dizer que não ia curar, que era filha da mulher cirofenícia. Mas só fez isso uma vez. Para um soldado romano, foi que ele disse que nunca viu tamanha fé em Israel. Ele não falou isso para um rabino, não falou isso para um sacerdote, não falou isso para um pastor. Falou para um soldado romano. Nunca vi tamanha fé em Israel. Essa liberdade de ação é que me encanta em Jesus. Não se pode prever o que Ele vai fazer. A beleza do Evangelho, então, é a seguinte, irmãos. A religião tenta desenhar quais são os limites de Deus. Tenta enquadrar Deus, emoldurar Deus nos seus esquemas. Mas o Espírito Santo de Deus, que sopra aqui e vai para lá, e ninguém sabe como Ele fez isso, o vento impetuoso, o ruá de Deus, o Espírito Santo,
que move pessoas que hoje estão aqui e depois são levadas lá para a Tailândia, como um casal missionário aqui da nossa igreja. Ele estava aqui outro dia, mas estão lá pregando o evangelho na Tailândia, de uma maneira sobrenatural. Esse mesmo Espírito Santo está hoje aqui, ele pode me surpreender e surpreender a você também. Ele pode surpreender a primeira igreja batista em Itaipu. Aleluia! Ele pode. E quando Deus nos surpreende, é sempre com uma palavra de esperança, é sempre com uma palavra de alento, de carinho, dizendo que haverá uma manhã melhor, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém, igreja? Que não devemos ficar sentados, nem paralíticos, nem paralisados, porque Ele tem para nós grandes planos daqui para frente. Se você crê, vai acontecer, irmãos. Não sou eu que falo, é a palavra que fala. Uma outra coisa que me encanta, de Jesus nesse texto, é que as religiões, de um modo geral, todas elas, espírita, kardecista, umbanda, todas elas, evangélicas, se baseiam em méritos. O que incomodou os mestres da lei naquela casa, presentes naquela sala, foi aquela indagação: ele pode ou não pode perdoar pecados? Isso que incomodou. O mais interessante é que Jesus não diz o que é mais difícil. Lembra do texto que acabamos de ler? Ele não diz o que é mais complicado fazer. O que ele fala? O que é mais fácil fazer. Perdoados estão os seus pecados? Ou levanta e anda? O que é mais fácil? Por quê? Porque a religião vê as complicações e o amor as facilidades. Quem ama não complica os processos. Quem ama facilita as coisas. A religião culturalmente funciona em um sistema de méritos, como uma conta bancária. Entrada e saída. O que entra e o que sai. Se eu tenho crédito com Deus, então eu posso até tentar pedir alguma coisa para Ele. É quem consegue agradar o Deus o suficiente, é quem tem fé o suficiente, quem conseguiu armazenar no céu créditos suficientes. Eu posso até pedir uma graça ou até um milagre, se eu tenho lastro, se eu tenho saldo na minha conta com Deus. Não é assim que pensamos? Muitas vezes. Mas se eu tiver em débito, se eu tiver devendo, tem pessoas que a dívida é tão grande que nem acha até que não pode vir à igreja, porque Deus não vai perdoar, tamanho o problema dele. Imagine uma balança, de um lado os pecados, do outro lado as boas obras. Hoje falamos na EBD de boas obras, e fé. E vivemos assim, tentando equilibrar o fiel da balança. Mas Jesus, quando vê o paralítico, Ele não fala assim: perdoados serão os seus pecados. Ele fala assim? Porque antes de perdoar os seus pecados, eu terei que saber se você merece ou não. Eu vou passar um scanner na sua alma e avaliar o que eu faço contigo. Foi assim que Jesus fez? Não. Jesus falou assim: perdoados estão os seus pecados.
Você, paralítico, chegou aqui na condição de pecador. Ou melhor, não na condição de pecador. Você não chegou aqui na condição de pecador. Você chegou aqui na condição de perdoado. Porque o mérito faz com que a gente ganhe o perdão na nossa mente. E o amor faz com que você se sinta perdoado. Esse paralítico estava perdoado porque ele não tinha mais ou menos pecados. Mas foi porque o olhar de Jesus na direção dele foi um olhar de amor. E é assim que Deus te olha hoje, cada um de vocês que está aqui, e você também que está pela internet. Jesus te olha com um olhar de amor. Por isso seus pecados estão perdoados. Hoje em dia, a grande dúvida dos religiosos é discutir se Deus pode ou não pode. Hipoteticamente, algumas religiões falariam assim: olha, Deus curou no passado, mas agora não pode mais curar, porque passou o tempo da cura. Hipoteticamente, irmãos. Hipoteticamente, outros mestres de outras religiões falariam assim: Deus curou, mas não pode curar essa pessoa porque ela tem muito pecado. Tem religiões que pensam assim. Os mestres da lei daquela sala poderiam pensar que Jesus iria fazer uma varredura na alma do paralítico, questioná-lo: quais foram os pecados que você cometeu para estar sofrendo dessa paralisia, para estar sofrendo desse mal? Perdão, irmãos. Fale para mim, para que eu avalie se você tem ou não o direito de pedir a sua cura. Foi assim que aconteceu? Não, foi assim que aconteceu. É interessante, depois que perdoa, sem fazer nenhuma pergunta, fica claro e evidente que a relação que temos com Jesus não é uma relação de poder, se Ele pode ou não pode, mas é uma relação de amor. É uma relação de amor. E aí a gente entende porque Paulo fala em 2 Coríntios 5,14, que o amor de Cristo nos constrange. Que amor é esse? Esse amor nos constrange. O paralítico que veio com a sua alma pesada, teve seus pecados perdoados e foi curado. Filho, perdoados estão os seus pecados. Ele chama o paralítico de filho. Não é mais qualquer um, não é mais um desconhecido, é filho. Essa relação mostra o amor que Jesus tem por cada um que está aqui, e por cada um que está nos assistindo, e por cada um que se achega a Ele, pedindo uma graça. A preocupação maior de Jesus não era a cura física, era a cura espiritual. Filho, seus pecados estão perdoados. E eu estou terminando. Eu gostaria que você fosse embora desse culto hoje, com os seus pecados perdoados. Não só os seus pecados perdoados, mas você se sentindo perdoado por Jesus. Com um coração leve na presença de Deus, para que você consiga caminhar em direção a Ele. Para que você volte a orar no íntimo, no secreto, com Jesus. Para que você volte a se santificar mais. Para que você volte a buscar mais a presença do Senhor. Seus pecados estão perdoados. Não há mais dívida com Deus. É isso que importa. É isso que importa, irmãos. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus,
Eu te louvo pela tua palavra. Eu te louvo pela lição que o Senhor nos dá. Eu te louvo pelo seu perdão. Não importa o tamanho do nosso pecado, sempre haverá um perdão do tamanho do nosso pecado, para que ele seja limpo, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, teu sangue que nos lava de todo pecado, por mais vermelho que ele seja, ele vai se transformar e ficar mais alvo que a neve. Pai, nos faça sentir perdoados, para que possamos caminhar, continuar essa caminhada até a Ti, Senhor. Nos cura também de todo o mal que venha nos paralisar, que nos impede de chegar até a Tua presença, ou na Tua casa, ou no culto de oração, ou na célula, Senhor, que está sendo implantada aqui nessa igreja. Pai, nos ajuda. Temos sede de Ti, Senhor. Queremos experimentar da Tua presença dentro de nós, porque é onde o Espírito Santo de Deus habita, dentro de nós. Ó Senhor, dá-nos essa sede, dá-nos essa vontade, Senhor, de permanecer na Tua presença a cada dia, a cada dia, a cada dia. Nos surpreenda, Senhor, com Teu Espírito Santo, e faz a Tua vontade, Senhor, em nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Abençoa a minha igreja, abençoe a cada um que ouviu essa palavra, aqueles que estão aqui, que estão em casa pela internet. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado.